Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a Trindade Satânica. Muitas pessoas têm me perguntado no meu canal a respeito da besta que surge do mar, da besta que surge da terra e eu acredito que esse é um ótimo assunto para nós tratarmos um pouquinho hoje. Muitas pessoas acreditam que a trindade satânica, como ela assim foi denominada, ela será composta por três personagens que estão no livro do Apocalipse: o dragão, a besta que surge do mar e o falso profeta. Porém, o vídeo de hoje eu quero trazer mostrando para vocês que eu acredito que a configuração dessa trindade satânica, como assim chamamos, ela é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ouvir e a ser ensinado por aí. Então, se você gostou desse tema, me acompanhe até o restante deste vídeo. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver ali uma trindade divina, formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E nós vamos ver ali o que? Nessa trindade divina. O Pai, o Senhor dos Senhores, né? Ele envia o seu Filho, que vem em forma humana, que se fez carne, que habitou entre nós, que se apresentou na terra de forma corpórea. E tem o Espírito Santo, também chamado de o Espírito de Cristo. Esses três seres, eles compõem aquilo que chamamos de a Trindade. Porém, assim como nós vamos enxergar nas Escrituras aquilo que chamamos de uma Trindade divina, formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, nós vamos perceber que também existe uma Trindade satânica. E que muitas pessoas têm ensinado que a Trindade satânica ela é formada por três personagens que aparecem no livro de Apocalipse, que são eles: o dragão, ou seja, Satanás, o diabo, a antiga serpente, a besta que surge da terra e a besta que surge do mar. Esses três personagens. Não necessariamente na sequência que eu acabei de citar, mas esses três personagens. Muitos acreditam que o diabo, Satanás, o dragão que aparece em Apocalipse 12, ele é uma figura, uma cópia nessa configuração da Trindade que ela aponta para Deus. Por quê? Porque Satanás, o diabo, é aquele personagem que quis ser igual a Deus, que quis elevar o seu trono igual a Deus, que desde o princípio deseja adoração e ser igual a Deus. Então, Satanás, o dragão, ele é uma figura dentro dessa trindade oposta que ela tipifica o Deus na trindade divina. Agora, quando nós olhamos para o segundo personagem, nós vamos olhar não necessariamente numa ordem de importância, não é essa a questão aqui hoje. Mas nós vamos ver um segundo personagem que eu quero falar neste momento, que é o Espírito Santo na Trindade Divina. Então nós temos o Pai, nós temos o Espírito Santo. Quem que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de Deus e também é chamado lá em Romanos de o Espírito de Cristo. Este Espírito, ele habita sobre a terra desde o princípio. A Bíblia diz que desde o princípio o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então, o Espírito Santo sempre esteve presente sobre a terra. Quando Cristo vem, ele envia e derrama sobre a igreja a promessa do Pai para que todos tenham aquilo que já estava aqui na terra, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, também chamado de o Espírito de Cristo. Esta é a segunda pessoa da Trindade divina. Porém, quando a gente vai olhar para o oposto, para a Trindade satânica, muitas pessoas acreditam que o correspondente ao Espírito Santo na Trindade satânica é o falso profeta. Porém, eu gostaria de destacar aqui que isso é um equívoco, porque o falso profeta ele vai vir em forma de homem, vai vir como um homem. E o Espírito Santo ele nunca se fez
homem, ele nunca veio, pelo contrário, quem encarnou e habitou entre nós foi o Cristo, Jesus, o ungido de Deus. Tá? Então, eu acredito que é uma figura não tão coerente, mas eu quero que você acompanhe o vídeo até o final para você entender claramente isso. Pelo contrário, quando a gente olha para o Espírito Santo, nós vamos ver o espírito do anticristo. E este sim é um correspondente nessa trindade satânica que equivale ao Espírito de Deus. Por exemplo, quando a gente lê o livro de 1 João, a carta, a epístola de 1 João 4:3, o texto diz assim, ó: "E todo espírito que não confessa que Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora ele já está no mundo." Veja que João ele estava declarando que o espírito do anticristo que há de vir, quem há de vir? O anticristo. Mas o texto diz que o espírito do anticristo já está no mundo. E é interessante que esse termo usado pela Peshita, aonde ele diz ali que o espírito do anticristo é chamado também de o espírito do falso ungido, nós vamos ver que isso nos remete à terceira pessoa da Trindade. Assim como na Trindade divina nós temos o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, e nós temos o Cristo, o ungido de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, o Jesus. Na Trindade satânica nós vamos ter também um personagem equivalente. Nós temos Satanás, o dragão, o espírito do anticristo, o espírito do falso ungido, e nós vamos ter o falso ungido, ou seja, o anticristo. Cristo e o anticristo, tá? Nós temos Deus e nós temos o Satanás, o dragão. Nós temos o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, e nós temos o Espírito do Anticristo. Tá? Aqui nós vamos ter o ungido e aqui nós vamos ter o falso ungido. Aqui nós vamos ter o Cristo, que era chamado de profeta. Lembra que Moisés disse que depois dele se levantaria outro profeta igual a ele? Então, Cristo, Jesus, era o profeta do qual Moisés falou. E ele era reconhecido assim como profeta. Tá? Então, Cristo era tido por profeta da parte de Deus, ungido. Agora, quando nós olhamos para o anticristo, ele vai ser o quê? O falso profeta. A besta que surge, e prestem atenção, da terra. Tá? E aqui que é a grande confusão. Muitas pessoas acreditam que a trindade satânica vai ser o dragão, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. E vocês vão perceber daqui para frente no estudo que isto parece ser um equívoco. Agora, quando a gente olha para essa configuração ensinada por muitas pessoas, né? O dragão, a besta do mar e a besta da terra como sendo a trindade satânica, eu estou inclinado a entender que esta configuração ela está equivocada com base nas escrituras. Por quê? Porque nesta trindade satânica apresentada por muitas pessoas, nós vamos ver que tanto a besta da terra como a besta do mar, elas apontam para dois homens. Dois homens. Só que isso não é uma cópia do que acontece na Trindade Divina, porque na Trindade Divina nós vamos ter o Pai, o Espírito Santo e nós vamos ter Jesus. Apenas Jesus assume uma forma corpórea, assume a forma humana, se faz carne. Então, como a Trindade satânica ela é uma cópia da Trindade Divina, por assim dizer, nós vamos ver que Satanás é uma cópia de Deus, né? O espírito do anticristo é uma cópia do Espírito Santo, ou seja, eles tentam se parecer, tentam ser iguais, né? Mas estão muito longe, logicamente. E o Cristo que se fez carne, ele vai ter a sua cópia, que é o anticristo. Só que o anticristo, ele não é a besta que surge do mar. O anticristo é a besta que surge da terra. O falso profeta, ele assume essa identidade de falso profeta, ou seja, uma forma corpórea de homem.
tá? Então, assim como na Trindade divina, dos três, apenas um assume a forma humana e vem sobre a Terra, na Trindade satânica nós vamos ver que vai haver apenas um personagem. E que, logicamente, a Bíblia diz que o falso profeta, essa besta que surge da Terra, ela tem dois chifres. E eu acredito que isso aponta para dois tipos de poderes, o poder político e o poder religioso, né? De influência religiosa. Então, daqui para frente eu quero tentar mostrar para vocês o porquê que eu acredito que a trindade satânica ela é formada pelo dragão, pelo espírito do anticristo e pelo falso profeta, a besta que surge da terra. Tá? E também aonde se encaixa dentro dessa trindade a besta que surge do mar. Tá bom? Se você me acompanhou até aqui nesse vídeo, então eu quero mostrar para vocês o seguinte. Assim como nós temos uma trindade divina formada pelo Pai, pelo Espírito Santo, também chamado de Espírito de Deus ou Espírito de Cristo, e formada também pelo Pai, o Espírito e o Filho, que é o Cristo, o ungido de Deus, né? Chamado de o Profeta. Nós vamos ter também uma trindade satânica, que é o quê? Uma tentativa de cópia, de se parecer com Deus, que é formada, né, por Satanás, o dragão, a antiga serpente, o diabo, formada pelo espírito do anticristo, que assim como o Espírito Santo que já estava sobre a terra, o espírito do anticristo também já atua sobre a terra desde o tempo dos apóstolos, e formada pelo terceiro personagem, que ao meu entendimento é o falso profeta, a besta que surge da terra. Tá? E eu quero tentar mostrar isso nas escrituras, que essa é a configuração da trindade satânica, e você vai entender até o final desse vídeo. Quando nós olhamos para Cristo, nós vamos ver que Cristo, ele foi assunto aos céus, ele subiu às alturas e está à destra de Deus. Porém, assim como Cristo ele está diante de Deus, nós vamos ver que Cristo ele tem um corpo, ele é o cabeça e ele tem um corpo na terra, ele formou um corpo. E esse corpo ele é formado pela igreja. Tanto é que Paulo ele vai dizer assim, ó, que vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é um membro desse corpo, tá? Então a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Corpo esse cujo Cristo é o cabeça, tá? Então, Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo de Cristo aqui na Terra. Quando nós olhamos para a trindade satânica, nós vamos ver algo muito semelhante. E é aqui que está a chave para você entender qual é o papel da besta da terra e o papel da besta que surge do mar. Porque a besta da terra, ela é o falso profeta, ela é o anticristo materializado, que assume uma forma humana. Agora, a besta que surge do mar, ela é o quê? O corpo do anticristo. Assim como Cristo tem um corpo, que é a igreja, o anticristo ele vai ter um corpo, que é a besta que surge do mar. E eu quero mostrar isso nas escrituras para você entender isto. Quando nós olhamos para 2 Tessalonicenses 2, o capítulo que fala sobre a vinda, né, do perverso, o homem do pecado, filho da perdição, o iníquo, em 2 Tessalonicenses 2, nós vamos ver o texto relatando que ele vai fazer sinais, ele vai fazer prodígios, ele vai agir debaixo do poder de Satanás. E olha só o que o texto diz para nós. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E este ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus e é objeto de adoração, ao ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. A vinda do perverso é segundo a ação de Satanás, com poder, com sinais e com maravilhas enganadoras, e ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, portanto, rejeitaram o amor e a verdade que os poderia salvar.
Percebam que esse texto, Paulo ele está declarando que o iníquo, o perverso, o homem do pecado, o filho da perdição, ele vai vir debaixo do poder de Satanás e ele vai fazer sinais, prodígios, milagres para enganar aqueles que estão se perdendo, aqueles que estão perecendo, aqueles que rejeitaram o amor e a justiça que os poderia salvar. Agora, quando nós olhamos para aquelas duas bestas, a que surge do mar e a que surge da terra, a pergunta que eu faço para você é: qual delas é que vai fazer milagres? Qual delas é que vai receber poder para fazer sinais e prodígios? É a besta que surge do mar? Não, é a besta que surge da terra. O perverso, o homem do pecado, filho da perdição, aquele que vai assumir uma forma corpórea e vai agir debaixo do poder de Satanás, não é a besta que surge do mar, é a besta que surge da terra, aquele que chamamos de o falso profeta. Aquele que, segundo Apocalipse 13, ele parece um cordeiro, mas fala como dragão. Tá? Quem é que era o cordeiro de Deus? O Cristo. Quem é que vai parecer com um cordeiro, mas vai falar como um dragão? O falso profeta. Tá? Este, ele é, na trindade satânica, o equivalente, né? Uma cópia, aquele que tenta se parecer com o Cristo. Tá? Então, assim, nós temos o Pai, o Espírito de Cristo e o Cristo, né? Aquele que foi tido por profeta entre os homens. E na trindade satânica nós vamos ter aqui uma tentativa de cópia. O dragão Satanás, o espírito do anticristo que hoje já atua no mundo e o falso profeta, tá? Quem que é o falso profeta? A besta que surge da terra, que se parece com o cordeiro, mas fala como dragão. E é interessante quando a gente olha para isso, porque quando Jesus ele se apresenta, ele diz: quem vê a mim vê ao Pai. Né? Eu não estou falando as palavras de mim, eu estou falando aquilo que eu ouvi do Pai. Quando nós vemos aqui o falso profeta, que parece com o Cordeiro, ele se parece com Cristo, mas não é o Cristo, né, o Cordeiro de Deus, você vê que ele fala como dragão, né? Ele fala como Satanás, né? Assim como quem ouvia Cristo estava ouvindo as palavras do próprio Deus, quem ouve o falso profeta está ouvindo as palavras do próprio Satanás, o próprio dragão. E quando a gente traça esse paralelo entre os textos, Paulo ele está declarando lá em 2 Tessalonicenses que o homem do pecado, filho da perdição, ele vai fazer sinais e milagres e prodígios. Quando a gente vai ler Apocalipse 13, o texto que fala da besta que surge da terra, tá? Prestem atenção, para não confundir, a besta que surge da terra, o falso profeta. O texto vai dizer o seguinte, ó, que ele exercia a autoridade da primeira besta, tá? Que é a besta que surgiu do mar, e em nome dela fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava, preste atenção, grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Tá? Então, quem é que faz sinais e prodígios? Quem é que faz milagres? Quem é que engana por meio destes sinais? É a besta que surge da terra, o falso profeta, aquele que tem aparência de Cristo, aparência de cordeiro, mas fala como dragão, tá? Então, dentro dessas trindade, nós vamos ter um paralelo de Deus, nós vamos ter o dragão. Um paralelo do Espírito de Cristo, nós vamos ter o Espírito do Anticristo. E, em paralelo a Jesus, o Cordeiro de Deus, o profeta profetizado por Moisés, nós vamos ter o falso profeta, a besta que surge da terra, tá? Que parece como cordeiro, mas não é. Fala como dragão. E aqui você pode talvez até perguntar, tá, mas e a besta que surge do mar? Aonde que ela se encaixa nessa trindade? Já que todo mundo dizia que a trindade satânica é formada pelo dragão, a besta do mar e a besta da terra. Né? A verdade é que, assim como Cristo, né, é o cabeça e ele tem um corpo, que somos nós, a igreja, nós vamos ver que o anticristo, né, essa besta que surge da terra,
que tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão, que vai fazer milagres, assim como Cristo fez milagres por meio do Espírito Santo para conduzir as pessoas a Deus. Nós vamos ver o falso profeta fazendo milagres pelo poder do anticristo e conduzindo as pessoas à adoração do dragão, de Satanás, né? Nós vamos perceber que assim como Cristo, ele é o cabeça e ele tem um corpo que é formado pela igreja, muitas pessoas, né? Nós vamos ver que o anticristo, esse falso profeta, ele também vai formar um corpo na terra. E é esse corpo que ele é tipificado pela besta que surge do mar. Sim, a besta que surge do mar não é um homem literal, ele é muitos homens, né? Ele é a multidão de povos, tribos, línguas e nações que adorarão e seguirão a besta, tá? Adorarão e seguirão o dragão, o anticristo. E é muito fácil nós percebermos essa verdade, essa realidade bíblica, porque nós vamos ver a descrição da besta em Apocalipse 13, a besta que surge do mar. Diz que a besta que surge do mar, ela ela era semelhante a um leopardo, tinha pés de urso e tinha boca como um leão, tá? Nós vamos perceber que a besta que surge do mar, né, pelas configurações apresentadas aqui em Apocalipse 13, que tem é semelhante ao leopardo, tem pés de urso, boca de leão, tem 10 chifres, nós vamos perceber que essa configuração ela está apontando para os reinos da Terra. Está apontando ali para o Egito, para a Síria, para a Babilônia, os Medo-Persas, a Grécia, a Roma, o último reino que há de se levantar no tempo do fim. Está apontando para reinos e não para uma pessoa. Se bem que sim, o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, o chifre pequeno, ele vai se levantar do último reino, dentre os 10 chifres, tá? Mas a besta em si, o corpo completo, ela não é um homem, ela é um reino, tá? O reino da besta. Enquanto o homem do pecado, o filho da perdição, e sim, ele vai sair do meio dela, mas não é o corpo todo, tá? Então é isso que eu quero destacar. Assim como Cristo, ele tem um corpo, que é a igreja, o anticristo, ele vai ter um corpo, que é o reino da besta, que é essa besta que surge do mar. E isso vai ficar claro quando a gente lê, se eu não me engano, Apocalipse 17, onde nós vemos a figura da prostituta assentada-se sobre uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, e que falava blasfêmias e que saía do mar. E o mar são povos, tribos, línguas e nações. A besta tem a configuração de todos os povos que exerceram domínio sobre o povo de Deus, que escravizaram o povo de Deus e que vai estar sendo julgada no Apocalipse. Tá? Então a besta que surge do mar, ela não é uma pessoa. Assim como muitos acreditam, né, que vai surgir dois homens, um líder político e um líder religioso, que o líder político é o anticristo e o líder religioso é o falso profeta, tá? Não existe nenhum lugar das escrituras que fala sobre o surgimento de dois homens. Pelo contrário, se nós acompanharmos o paralelismo que existe entre essa trindade divina e a cópia, a tentativa de imitar a Deus nessa trindade satânica, nós vamos ver que o Pai, ele é tipificado por Satanás. O Espírito de Cristo é tipificado pelo Espírito do Anticristo. E o Cristo, o profeta, o ungido de Deus, né, ele é tipificado pelo Anticristo. E dos três, nós vamos ver que só Cristo assumiu uma forma corpórea. Aqui dos três, também só o Anticristo, um personagem vai assumir a forma corpórea. Então não existe dois de dizer assim, ó, que vai ter um líder político e um religioso. O que eu creio é que o falso profeta, sim, ele vai exercer autoridade política e religiosa. Por isso que diz que a besta que surge da terra, ela tem 2 chifres, tá? Aponta para 2 tipos de poderes, tá? 2 tipos de reinado. Poder no meio político e no meio religioso. Por isso, quando nós olhamos
para essa configuração, né, da trindade divina e da trindade satânica, nós vamos perceber justamente isso, tá? A questão do Deus Todo-Poderoso, né, como sendo a primeira pessoa da Trindade, e nós vamos ver uma tentativa de cópia, de se parecer igual, mas não igual, né? Tipificada na figura do dragão, o Satanás, diabo, a antiga serpente. Quando nós olhamos para a Trindade divina, nós vamos ver o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, né? E na Trindade satânica, uma cópia, né? Uma tentativa de cópia, o Espírito do Anticristo. Então, nós vamos ter o Espírito de Cristo e o Espírito do Anticristo. E depois nós vamos ver aqui o Cristo, o ungido, né? O profeta enviado por Deus, o Messias, o Senhor Jesus. E nós vamos ver aquele que se fez carne, o Verbo que habitou entre nós. E do outro lado nós vamos ver também a materialização do anticristo, o espírito do anticristo se fazendo carne, né? Ou habitando num corpo humano. Então, assim como na Trindade divina um assume a forma, na Trindade satânica um assume a forma. Não existe dois, né? Um líder político e um líder religioso. Esse falso profeta, essa besta que sobe do mar, ela vai exercer esses dois poderes, político e religioso. Tanto que ah, o texto declara que ele tem dois chifres, aponta para dois tipos de poder sendo exercido por ele. E diz que ele tem aparência de cordeiro. Olha só, aqui nós temos o cordeiro de Deus, né? O ungido. E aqui nós vamos ter aquele que tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Por isso, quando a gente olha para Cristo, a gente vai ver aqui que quem vê a Cristo, vê a Deus, que quem escutava as palavras de Cristo, escutava a Deus, porque Jesus diz, eu não falo de mim mesmo, mas eu falo que eu ouvi do Pai. Quando a gente olha pro falso cordeiro, né, para aquele que tem aparência de cordeiro, mas fala como um dragão, é a mesma coisa. Aqui você tem o cordeiro de Deus, aqui você tem alguém que tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Aqui, quando a gente ouvia a Cristo, nós estávamos ouvindo as palavras do próprio Deus. Aqui, quando você ouve o falso Cristo, o falso profeta, o falso ungido, você está ouvindo o próprio Satanás, porque ele vem como representante, como ungido pelo espírito do anticristo, né? Por isso é chamado de o anticristo, e ele fala da parte do próprio dragão. E a questão é justamente isso, porque nós vamos ver que é aqui que nós vamos perceber aonde se encaixa a besta que surge do mar. Porque a besta que surge do mar, ela é o quê? Uma multidão de povos, ela é o corpo, né, do anticristo. Assim como Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo, nós vamos ver que o anticristo, ele também vai ter um corpo, ele também vai ter um reino que vai estar debaixo do seu poder, que vai seguir a ele. Assim como a igreja está aqui na terra para cumprir a vontade do cabeça que é Cristo, que um dia se fez carne e habitou entre nós, você vai ver que o reino da besta, que é a besta que surge do mar, esse é o reino da besta, é o corpo da besta, ele vai ter um cabeça, que é o chifre pequeno, que é o anticristo, que é o falso profeta. E esse chifre pequeno, esse anticristo, esse falso profeta, esse falso ungido, esse homem do pecado, esse filho da perdição, ele é quem vai governar o reino da besta. Ele é o cabeça e a besta que surge do mar, ela vai ser o corpo. Então, se por um lado nós temos uma trindade divina formada pelo Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, e o próprio Cristo, o ungido de Deus, profeta de Deus no nosso meio, né? Nós vamos ter a igreja, que é a extensão do corpo de Cristo aqui na terra, o que faz parte do reino de Deus. Do outro lado, nós vamos ter uma tentativa de uma trindade satânica, de que tenta se parecer, né? Só tenta, mas é uma tentativa. Representada ali pelo dragão, o diabo, Satanás, a antiga serpente,
o espírito do anticristo que já habita no nosso meio, que já habita na Terra, o anticristo, que é a materialização corpórea, né, do espírito do anticristo ali, e esse anticristo, ele vai ser aquela besta que surge da terra, que vai exercer, né, poder político, poder religioso, ele vai ter aparência de cordeiro, assim como o cordeiro, o Cristo, ele fazia milagres para conduzir as pessoas a adorarem a Deus. O falso profeta, ele vai fazer milagres também, assim como o Cristo, o falso Cristo, ele também vai fazer milagres, sinais e prodígios para conduzir as pessoas a adorarem a besta e o dragão. Então você vê ali a tipificação, tá? E assim como Cristo, ele tem a igreja, que é o seu corpo, né, que faz parte do reino de Deus, o anticristo, o falso profeta, ele vai ter o reino da besta, que surge do mar, que vai ser o seu corpo, formado por muitos membros, que vai seguir a ele, vai seguir as suas ordens, que vai perseguir os santos, que vai matar os santos durante aquele período descrito em Apocalipse 13, os 42 meses. 3 anos e meio, tudo aquilo que a gente já conhece, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Assim como existe o Cordeiro de Deus, existe alguém que vai vir com aparência de cordeiro, mas vai falar como um dragão. Como o cordeiro que fazia milagres para conduzir as pessoas a adorar a Deus. Esse falso cordeiro, esse falso profeta, ele vai fazer milagres para conduzir a adoração à besta e a Satanás, o dragão. Por isso eu quero que vocês entendam. Assim como na Trindade Divina apenas um assumiu uma forma corpórea e veio para a Terra e habitou entre os homens, quando a gente olha para a Trindade Satânica, apenas um vai assumir uma forma corpórea, né? Não é Satanás, não é o espírito do anticristo, embora todos eles atuem em conjunto, mas é o anticristo, um homem, um personagem, e nele vai habitar, né, o poder e a autoridade do dragão, vai habitar o espírito do anticristo. Assim como em Cristo havia a plenitude do Espírito de Deus, no anticristo vai estar a plenitude do Espírito do anticristo. Tá? Então, são esses paralelos que eu quero que você perceba. Então, quando a gente fala da Trindade, nós temos o Pai em paralelo com Satanás. Nós vamos ter o Espírito de Deus em paralelo com o Espírito do Anticristo. Nós vamos ter o próprio Cristo, o ungido, em paralelo com o falso ungido, o anticristo, né? O falso profeta. Tá? E assim como nós temos a igreja, o corpo de Cristo, a extensão do corpo de Cristo aqui na Terra, que recebeu autoridade juntamente com Cristo, assentado nas regiões celestiais, acima de todo o principado e potestade, e que já exerce domínio, poder e autoridade, mesmo que em uma escala pequena. Uh, o reino da besta também vai receber o poder e a autoridade da besta durante esses 3 anos e meio para exercer o seu poder, autoridade, perseguir os santos. Tá? Assim como a igreja recebe poder e autoridade em Cristo, o reino da besta, né, a besta que surge do mar, ela recebe poder e autoridade do dragão. Para reinar junto com o falso profeta durante o período da grande tribulação, durante os 42 meses. Espero que vocês possam ter gostado desse vídeo, que ele tenha servido para somar o entendimento que você já tem das escrituras. Lembrando que eu não estou aqui batendo martelo, eu estou apenas compartilhando um entendimento que eu tenho sobre as escrituras. Tá? Como eu disse no início, muitas pessoas acreditam que a besta que surge do mar é um homem, e a besta que surge da terra, outro homem. Um vai ser um líder político, outro um líder religioso. Mas quando a gente analisa a fundo as profecias, nós vamos perceber que a besta que surge do mar, ela não é apenas um homem, embora o anticristo vai sair do meio dele. Mas a besta que surge do mar, ela na verdade está apontando para um reino, para a junção de todos os reinos da terra que estão tipificados em Daniel, em Apocalipse e assim por diante, que você já deve conhecer.
Por isso, eu quero que você compreenda. Quando falamos da besta que surge do mar, nós estamos falando de muitos povos, né, da soma de todos os povos que já exerceram poder e autoridade sobre o povo de Deus na história. Então está falando de uma multidão de povos. Agora, quando falamos da besta que surge da terra, sim, nós estamos falando de um homem, um personagem que vai assumir a forma humana e que vai ser esse o homem do pecado, o filho da perdição, que vai fazer sinais, prodígios e milagres, conforme Paulo declarou, conforme Apocalipse está declarando acerca do falso profeta. Tá? Então é isso que eu quero compartilhar com vocês. Espero que esse entendimento ele possa ter somado ao que você já conhece das profecias e das escrituras. E eu quero ouvir o seu comentário. Tá? Se você concorda ou discorda com o que eu acabei de passar para vocês, eu quero deixar claro, não estou batendo martelo, apenas estou compartilhando com vocês e quero ouvir qual é a sua opinião acerca deste assunto. Então deixa aqui nos comentários, tá? Quando falamos dessa configuração da trindade satânica, como é que você vê? Como é que você interpreta estas profecias? Você concorda com a forma que eu expus? Você discorda? Deixa esses comentários em amor. Então, desde já, muito obrigado por ter ficado até o final. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo com os seus irmãos. Compartilhe ele. Você não só está ajudando a crescer esse canal, mas está ajudando a compartilhar a palavra de Deus com mais pessoas. Então, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não se esqueça de deixar seu like. Um abração e até o próximo vídeo.